Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018. Estamos no intervalo do alimento diário na semana 3, com o livro Deus Presente que se oculta, nos livros de Ruth e Esther. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeos novos e também abençoar o botãozinho do gostei, o botãozinho do like. Senhor Jesus, que é importante para o canal ganhar um pouco mais de notoriedade e ser conhecido por mais pessoas. E também ore ao Senhor para quem você deve indicar os vídeos desse canal. Que o Senhor abençoe você e abençoe a pessoa quem você indicar. Ó Senhor Jesus. Então vamos para o livro, leitura bíblica. Senhor Jesus. Êxodo capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo do 9 ao 11. Ó Senhor Jesus. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Senhor Jesus. Agora ler com oração, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Senhor Jesus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus. Vou deixar esse versículo na tela, você dá uma pausa no vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora que já lemos, oramos, vamos para o livro. Nós vamos ler o livro da página 51, Senhor Jesus, onde começa aí, tem um salmo e depois capítulo 5, o título O Propósito Imutável de Deus, até o final do mesmo subtítulo na página 55. Ó Senhor Jesus. Bota um versículo aqui, Salmo 102, versículo 2. Senhor Jesus, não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos, no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Aqui no início do capítulo 5 também tem outro versículo, Marcos capítulo 4, versículo 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Ó Senhor Jesus. Agora o título, o propósito imutável de Deus. Senhor Jesus, a vontade eterna de Deus é ganhar um grupo de pessoas, um homem corporativo que o expresse. Essa vontade está registrada no início do livro de Gênesis e é confirmada no decorrer de toda a Bíblia. Quando chegamos ao Novo Testamento, a época em que vivemos, percebemos que esse homem corporativo é a igreja. Contudo, antes de obter a igreja, Deus obteve primeiro o povo de Israel no Antigo Testamento. Para que Deus obtivesse Israel como seu povo, foi necessário um longo processo. Ó Senhor Jesus! Na verdade, o desejo de Deus sempre foi estabelecer o seu reino aqui na terra. Esse desejo não foi realizado na época dos patriarcas, devido às 4 grandes quedas da humanidade, pois essa se uniu completamente ao pecado. A primeira queda de Adão e Eva, depois o homicídio de Caim, a corrupção do gênero humano, quando os anjos caídos se uniram às filhas dos homens, e a rebelião do homem contra Deus, consumada na edificação da Torre de Babel. Deus então chamou um homem, Abraão, para dele fazer uma nova raça, cujos descendentes cumpririam a economia divina. No capítulo 22, Deus prometeu a Abraão que o abençoaria e multiplicaria a sua descendência em 2 aspectos: a descendência terrena, como a areia na praia do mar, referindo-se ao povo de Israel, e a celestial, como as estrelas do céu, referindo-se à igreja. Senhor Jesus. A descendência terrena tornou-se a nação de Israel, que veio a ser o reino de Israel. 3 reis reinaram sobre Israel: Saul, Davi e Salomão. Devido à idolatria de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. Após a morte do rei, o reino de Judá, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, sobre o qual reinou Roboão, e o reino de Israel, formado pelas 10 tribos restantes, sobre o qual reinou Jeroboão. Contudo, Jeroboão não atentou para as promessas de bênçãos para o seu reino, caso andasse nos caminhos de Deus, e cometeu o pecado da idolatria. Criou outros 2 centros de adoração em Israel e colocou um bezerro de ouro em cada um deles, por temer que o povo, ao ir adorar a Deus em Jerusalém, se juntasse a Roboão. Senhor Jesus. Com isso, o reino de Israel abandonou completamente a Deus. Foi levado cativo para a Síria e espalhado entre as nações. Ó Senhor Jesus! Deus então voltou os olhos para Judá. A sua intenção era que o reino de Judá fosse o reino de Deus na terra. O reino de Judá, embora tenha permanecido em Jerusalém, foi pouco a pouco contaminado pela idolatria e maldade dos seus reis. O resultado foi o cativeiro para a Babilônia, com a destruição da cidade de Jerusalém, dos seus muros e do templo. Senhor Jesus. Mas a história não termina aqui. Como vimos anteriormente, os livros de Josué, Juízes e Rute mostram como surgiu o reino de Israel. Os de Samuel, Reis e Crônicas relatam a história do povo de Israel, desde o início do reino até o seu término. Porém, o plano de Deus é imutável e a sua misericórdia prossegue se manifestando por meio dos livros de Esdras, Neemias e Ester, que tratam da volta do povo do cativeiro da Babilônia e da restauração da cidade de Jerusalém, do templo e dos muros. Senhor Jesus, nós
o povo de Deus no Novo Testamento, só podemos louvar ao nosso Deus por seu propósito imutável. Deus nunca muda. Diante das derrotas e infidelidade do seu povo, ele sempre proporciona o tratamento adequado para conduzir ao arrependimento os que são seus. Senhor Jesus, esse tratamento consiste em disciplina, iluminação, cura e libertação. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É sempre importante a gente perceber isso, né? A questão da disciplina de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Não quer dizer que Deus ele vai te maltratar, vai te castigar, vai te botar, né, na pior. Não, a disciplina de Deus é para a gente aprender, né, Senhor Jesus, para a gente aceitar aquilo que o Senhor está fazendo, e aí ele vai nos conduzir, né, às outras etapas, né, a iluminação, a cura e a libertação. Eu lembro que eu li certa vez num livro falando sobre a disciplina governamental de Deus. Ele dá o exemplo de uma mãe que fala para sua filha pequenininha, né, que ela não deve subir nos bancos, né, nas cadeiras, para tentar alcançar as coisas em cima do armário, porque é perigoso. Aí, quando a mãe vira as costas, a garotinha vai lá, pega um banco, pega uma cadeira, trepa, vai lá para fuçar nas coisas lá, né? Senhor Jesus. Aí a mãe vive insistindo para que a garotinha não faça isso, porque ela pode se machucar, ela pode cair alguma coisa em cima dela, ou ela pode pegar algo perigoso, se machucar, né? Como uma faca, alguma coisa pontuda, né? Senhor Jesus. E a mãe fala para a garota várias vezes, ela continua desobedecendo. Então o que a mãe passa a fazer? Ela tranca a porta da cozinha. Então toda vez que a mãe não estiver na cozinha, a garota não tem acesso à cozinha. Ela só vai poder ir na cozinha quando a mãe estiver. Quando a mãe não estiver, a porta permanece trancada, para que ela não vá naquele lugar sem a presença da mãe. Né? Isso se chama disciplina governamental de Deus. É isso que o Senhor faz. Né? O Senhor ele nos dá acesso a várias coisas. Né? Senhor Jesus, né? Suas bênçãos, né? Suas misericórdias, né? Coisas materiais, coisas espirituais. Né? Senhor Jesus. Mas a gente precisa ter cuidado, né, ao utilizar todas as coisas, né, por causa do nosso testemunho, né, a gente não dar mau testemunho diante das pessoas, né, para a gente mostrar quem é esse Deus maravilhoso. Né, tudo isso que Deus faz conosco é motivado pelo amor, né, para a gente não fazer mau uso, né, assim como a garotinha, né, que pode se machucar, né, pode usar alguma coisa que ela não sabe o que é, né, Senhor Jesus, e acabar se machucando. E assim é o Senhor conosco, para que a gente não cause maior prejuízo a nós mesmos. Ele usa de sua disciplina governamental, ele impede o nosso acesso a determinadas coisas, né, Senhor Jesus, para que a gente aprenda a obedecê-lo e para que a gente tenha acesso a essas coisas apenas na sua presença. Ó Senhor Jesus. E quando a gente aceita, né, essa disciplina, né, como fala lá em Hebreus, que o Senhor ele disciplina a quantos ama. Senhor Jesus, Ele disciplina quantos ama, disciplina quantos o aceitam. Senhor Jesus, se a gente não aceitar a disciplina, Ele vai deixar ela guardadinha para o momento certo, né? Quando a gente estiver com o coração adequado, e aí Ele vai nos disciplinar, vai nos corrigir, né? Vai nos colocar virado para o lado certo, para a rota certa, né? Senhor Jesus. Né? E isso é para o quê? Para nos iluminar, né? Senhor Jesus. Para a gente receber essa iluminação, essa luz de Deus contra todas as coisas. Né? Tudo aquilo que está oculto precisa ser manifesto. Né? Senhor Jesus, para quê? Para o nosso aprendizado, para a gente se aproximar do Senhor. Tem coisas que às vezes a gente faz, até mesmo coisas boas, né, que nos afastam do Senhor. Ele precisa nos iluminar contra essas coisas. Né? Senhor Jesus, para que a gente permaneça sempre na presença dEle. Ó Senhor Jesus. Né? E aí o resultado é o quê? É cura, né, e libertação. Senhor Jesus. Né? A questão da cura, né? Às vezes você está chateado com alguma coisa, ou você não aceita certa coisa, aquilo causa uma certa indignação, né? Senhor Jesus, causa uma certa revolta, isso não faz bem, você fica angustiado, fica aquele peso no coração, e o Senhor precisa curar isso, né? Senhor Jesus, e o Senhor também precisa nos libertar de algo que às vezes a gente fica preso, a gente fica agarrado naquilo ali, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a gente fica agarrado naquela situação e não aceita, né, que aquilo ali, né, não está trazendo benefício para nós diante de Deus.
né? Ó Senhor Jesus. E aqui ele fala também um ponto que é importante aqui, né? Ele fala das 4 quedas, né? As 4 grandes quedas da humanidade, né? Senhor Jesus, que a humanidade foi se unindo, né, ao pecado. Ele mostra aqui as 4 quedas, né? Primeira queda de Adão e Eva, né? Senhor Jesus, né? Ali quando eles desobedeceram, né? O grande pecado ali foi a desobediência. O Senhor falou para eles que não era para fazer algo e eles foram lá e fizeram, né? Senhor Jesus. Ali foi a primeira queda, né? Deus teve que expulsar o homem do jardim, né? Senhor Jesus, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? Ali Deus ele se preocupou com o homem, né? Com a questão do homem. Imagina o homem vivendo com o pecado, né? Vivendo com a maldade dentro de si, né, e procurando se arrepender, né, procurando se voltar e com aquela coisa do pecado dentro de si, aquele remorso, ele nunca poder remover isso, né, Senhor Jesus. O homem nunca poder experimentar a morte, né, o pecado ele é retirado de nós pela morte. Agora, se o homem recebesse ali a vida eterna ali sem morrer, né, Senhor Jesus, o homem ia viver com essa angústia para sempre. Então Deus, para poupar o homem desse sofrimento eterno, ele foi lá e expulsou o homem do jardim e fechou o caminho, né, Senhor Jesus, para que o homem não ficasse com essa angústia para sempre, né? Então Deus preparou ali, né, a redenção do homem por meio de Cristo, né? Somente por meio da morte a remissão do pecado. Somente por meio da morte o pecado pode ser retirado. Por isso que o Senhor Jesus teve que morrer em nosso lugar, para que ele se tornasse o Espírito que dá vida, entrasse para dentro de nós e começasse a nos limpar desse pecado, né, Senhor Jesus. Né, essa natureza, né, essa natureza satânica, né, que entrou em nós, né, e fez de nós carne, né, carne pecaminosa. Ó Senhor Jesus. O resultado disso foi a segunda queda, né, o homicídio de Caim. Então o homem matou, o homem invejou ali, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tinha ali, né, Caim e tinha Abel, né, os dois, depois de um tempo, foram levar uma oferta ao Senhor. Mostra que os dois tinham um coração ali diante do Senhor. Primeiro, Deus aprovou a pessoa de Abel e depois aprovou a sua oferta. Mas quando chegou Caim, Deus reprovou a pessoa de Caim e depois reprovou a sua oferta. Então Caim nesse momento era para ele ter se arrependido, era para ele ter buscado o Senhor, né, ali visto, perguntado ao Senhor por que ele tinha sido reprovado, né, por que Deus não tinha aceitado ali a oferta que ele fez, mas não, ele se revoltou com seu irmão, Senhor Jesus, né, ele se revoltou que o seu irmão foi aceito e ele não, ao invés dele olhar o próprio erro, ele foi botar a culpa no seu irmão, né, e cheio de malícia foi lá, saiu, né, pegou seu irmão, levou ele para um outro lugar e foi lá e o assassinou. Né? E quando Deus veio perguntar para ele, ele fingiu que nada tinha acontecido, né? Como se Deus não soubesse de todas as coisas. Né? Outra vez teve uma oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Né? Graças ao Senhor que hoje, por meio do Espírito, né, o Senhor traz para nós também o arrependimento. Quando nós notamos algo, né, ou quando o Espírito nos indica algo, nós podemos nos arrepender. Senhor Jesus, aqui fica a dica para você, não fique muito tempo sem se arrepender, não fique muito tempo sem consultar o Senhor, sem ir diante do Senhor para ver, né, o que pode estar te afastando da presença dEle. Né? Não, como a Bíblia fala, não te estribes no seu próprio entendimento, né? Não fique ali só focado nas suas coisas, mas vai perguntar para o Senhor. Né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Senhor Jesus, em nada me argui a consciência, ou seja, em nada me incomoda a minha consciência, mas nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Né? Então ele mostra que nós precisamos ir diante do Senhor, não ter a nossa justiça própria, o nosso próprio jeito de julgar as coisas. Né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Logo depois veio a corrupção do gênero humano, quando os anjos caídos se uniram, né, aos filhos dos homens, né, foram criados ali os gigantes, né, ali, né, uma raça terrível ali, né, que a gente vê, né, quanto transtorno causou. Senhor Jesus. E a quarta queda foi a rebelião do homem contra Deus
por meio da Torre de Babel, quando o homem quis tornar célebre o seu próprio nome. Quando o homem ali quis declarar que não precisava de Deus, né, para ter as coisas celestiais. Ele podia construir uma torre e conquistar o céu, né, digamos assim, né, sozinho pelo esforço natural. Né? Ó Senhor Jesus. Ali Deus abandonou a raça criada, né, e passou a ter a raça chamada por meio de Abraão. Então, né, hoje nós somos chamados a ser filhos de Deus, né, Senhor Jesus. Né, como fala ali em João, né, o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ó Senhor Jesus. Né, e a partir daí, o Senhor ele passou a contar conosco, né, Senhor Jesus. Depois a gente vê a questão aqui do reino, né, acabou sendo dividido, né, porque, Senhor Jesus, né, a idolatria de Salomão acabou causando essa divisão. Ficaram 2 tribos, né, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos do outro lado. E aí o rei do outro lado ele acabou sentindo inveja, né, sentindo medo ali que ele fosse perder o povo dele, né, para querer ser governado pelo outro rei, né, Senhor Jesus. E acabou que ele se rendeu a outras coisas, né, acabou botando bezerros de ouro, né, para o povo adorar. Ó Senhor Jesus. Né, e depois que acabou também que do outro lado também, né, o rei também acabou se rendendo a ídolos, Senhor Jesus, substituindo o Senhor. Ó Senhor Jesus, o povo acabou sendo cativo, né, acabou sendo dominado, né, por outra nação. Ó Senhor Jesus, né, que nós jamais causemos isso no nosso viver, né, que nós possamos realmente buscar viver, né, pelo Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, né, orar para uma pessoa para quem você vai indicar essa palavra. Né, que o Senhor Jesus te abençoe a pessoa que você indicar, né, Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.